Oi, turma! Iniciando mais uma semana do Plano de Estudo Tutorado, volume 7, do terceiro ano. Vamos lá? Então, pessoal, agora vamos aqui com ciências. Na página 45, nós temos aqui a terceira semana, com a organização da semana, as orientações aos pais e responsáveis, dica para o estudante que quer saber mais. Na página 46 temos aqui a atividade. Leia o texto a seguir. Trabalho científico. O que é um trabalho científico? Você sabia que mesmo existindo vários trabalhos científicos sendo desenvolvidos em áreas diferentes, todos estas seguem o mesmo passo. Não importa a área do conhecimento, todos os trabalhos científicos é desenvolvido segundo uma metodologia científica que é dividida em 6 etapas. Se um trabalho científico não for desenvolvido assim, nas 6 etapas, ele não pode não ser aceito no mundo científico. A grande importância de se seguir o método científico é não deixar alguns detalhes passar despercebidos. E também a possibilidade de outros cientistas repetir os mesmos passos, confirmar ou negar o conhecimento gerado, né? Aí outro cientista vai e desmancha tudo que aquele outro cientista fez, né? Se não passar direitinho nessas 6 etapas. A primeira etapa de um trabalho científico é o início de tudo. A primeira coisa que um cientista faz é uma pergunta. E esta pergunta pode ser sobre qualquer coisa que ele queira descobrir sobre determinado assunto. Com a sua pergunta formulada, eles passam para a segunda etapa, que é elaborar uma provável resposta para ele. O que ele quer encontrar? Ele faz a pergunta, depois ele responde a pergunta, aí ele vai provar que ele está certo. No meio científico, esta etapa é nomeada como formulação de hipótese. São estas prováveis respostas que darão uma direção ao trabalho do cientista. Ele tem que fazer a pergunta, responder a pergunta e depois ele vai provar que ele está certo. Assim, na terceira etapa, o cientista deve estudar sobre o seu principal assunto. Ele deve descobrir se outros cientistas já pesquisaram sobre o que ele gostaria de saber. Caso isso já tenha sido estudado e respondido, o cientista muda a sua pergunta e começa tudo novamente. Se algum cientista já fez a pergunta e já achou a resposta, pronto, acabou. Ele tem que fazer outra pergunta e outra resposta para começar tudo de novo. Caso contrário, ele segue com sua pesquisa para a quarta etapa, que é quando ele começa a executar a pesquisa. Aí, neste ponto, o cientista começa a testar suas possíveis respostas. Ele terá sempre que observar os resultados e anotar tudo o que acontecer. Depois, na quinta etapa, o cientista reúne todos os seus resultados e escreve um texto chamado artigo científico. E, por último, na sexta etapa, ele publica no meio científico para que outros cientistas tenham acesso. Sempre tem uma revista científica para esse cientista publicar seu artigo, né? Agora é com vocês interpretando esse texto. Segundo o texto, quantas são as etapas do trabalho científico?
Quais são elas? Imagine que você é um cientista. Pense em algo que você gostaria de conhecer ou descobrir. Agora elabore uma pergunta para que você possa cumprir com a primeira etapa do trabalho científico. Aí você vai elaborar a pergunta. De acordo com sua resposta na questão acima, responda a seguinte pergunta. Pense e registre quais seriam as prováveis respostas para a sua pergunta. Então, aqui você vai fazer a pergunta e aqui você vai dar a resposta. Qual experimento você poderia fazer para responder sua pergunta? O que você vai fazer para você responder essa pergunta? Para você provar que está certa? É fácil, não. Agora, nessa semana, nós vamos fazer a semana 4 também. Na página 48, inicia a semana 4, com a organização da semana, orientações aos pais e responsáveis, dica para o estudante que quer saber mais. É muito importante os pais e você estar lendo isso aqui, ó. Isso aqui ajuda muito vocês, viu? Atividade. O que é ciência? Você sabia que existem várias formas de se explicar uma determinada coisa? Uma destas formas é através da ciência. Mas o que diferencia a ciência dos outros conhecimentos? Uma das grandes diferenças é que a ciência não aceita respostas imaginadas. Você não pode imaginar a resposta e dar. A ciência não aceita isso. Para ser considerado conhecimento científico, a resposta tem que ser capaz de ser testada várias vezes e o resultado tem que ser o mesmo em todas as vezes. Então, você tem que provar com o teste. As descobertas da ciência também não podem ser baseadas na opinião de uma pessoa ou de alguma coisa que alguém queria acreditar ser verdade, mas sim tem que ser baseada na opinião de um grupo de cientistas que testarão todas as possibilidades antes de concordarem. Neste caso, aquelas respostas que não puderem ser testadas, elas não são consideradas científicas, mas sim um senso comum. Aí vocês vão responder de acordo com o texto. Segundo o texto acima, o que diferencia a ciência de outro conhecimento? Observe uma página do caderno de anotações de um botânico. O que este cientista está pesquisando? Qual seria um local mais apropriado para esse cientista botânico? Botânico mexe com plantas, né? Desenvolver o seu trabalho. Um botânico tem que estar onde para ele desenvolver o trabalho dele? Se ele mexe com botânico, trabalha com plantas, ele deveria estar onde? Observe as áreas de conhecimento abaixo e elabore uma pergunta que poderia ser feita a um astrônomo. O que é astrônomo? Cientista que estuda as estrelas, os planetas e a Lua. Que pergunta você faria a um astrônomo? Um botânico. Que pergunta você faria a um botânico? O que é um botânico? Um cientista que estuda as plantas. Virologista. Cientista que estuda doenças causadas por vírus. Que pergunta você faria a um virologista? Que é um cientista que trabalha com doenças causadas por vírus. Você vai fazer essas 3 perguntinhas e pronto. A aula de ciência encerra por aqui. Espero que vocês façam. Qualquer dúvida me procure. Beijos. Feliz Natal